Amém. A paz do Senhor para todos vocês. Glória a Deus. Aleluia. E que Deus venha continuar a nos abençoar. Amém. Até quando não sabemos, mas a misericórdia dele é muito grande. A sua palavra diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é amoroso, né? Glória a Jesus. Hoje é 26, obrigado. 26/9/2021. Eu gostaria que você pegasse lápis, papel, caneta, principalmente a Bíblia Sagrada, glória a Jesus, para você fazer algumas anotações. E hoje nós vamos tratar de um assunto aqui, o texto é o seguinte: o evangelho levado aos gentios. Amém? Essa Itaúna, ela está bem já informada, inteirada, de que a palavra gentio quer dizer todo aquele que não faz parte da nação de Israel e nem converteu ao cristianismo, não é crente, não converteu, não aceitou Jesus. Então, se você não faz parte da nação de Israel, do teu sangue judaico, e também não nasceu de novo na pessoa de Jesus, não importa se você é um ateu, pagão, religioso, você é gentio. Amém? Porque a palavra de Deus, ela mostra que existe 3 etnias de pessoas na face da terra, só o que Deus reconhece. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 32, Paulo diz assim, não quero que vós, pronome vós é os cristãos, não quero que vós seja pé de tropeço, nem para judeu, nem para gentio, e nem para a igreja de Deus. Então, das 3, você tem que pertencer uma dessa etnia. Amém? Então, eu creio que hoje em dia, em Itaúna, principalmente na praça aqui, ninguém ousa tapar o sol com a peneira, fazer vista grossa, porque, com todo respeito, é muita ignorância. Você tá entendendo? Tá me chamando de ignorante? É muita ignorância. Porque, olha aqui pra você ver. Olha o que diz esse dicionário aqui, dicionário bíblico, João Batista Ribeiro Santos. Tá vendo aqui? Na página 187, palavra gentio, desse dicionário aqui. Amém? Embora seja um dicionário bíblico, mas dicionário português também reza a mesma coisa, com algumas mudanças, mas o contexto é o mesmo, a afirmativa é a mesma. Palavra gentio. Por que eu vou ler isso aqui? É porque nós vamos ver aqui como é que Paulo, ele trouxe uma palavra, uma pregação para os gentios. Gentio significa originariamente pagão. Tá vendo? Gentio significa pagão. Então, se você não faz parte da nação de Israel, e se você não converteu a Jesus de coração, você é um gentio pagão. Você assume isso? Então vamos lá. Significa pagão, idólatra, sem falar mais nada, infiel, o que Deus falou com Israel. Deus rejeitou Israel por causa da sua infidelidade. Israel havia abandonado o Deus verdadeiro e foi adorar os deuses das nações, é o que a Bíblia diz. Isso aqui para Deus foi abominação aos seus olhos. Israel não foi fiel a Deus, foi infiel. Então Deus abandonou Israel provisoriamente por causa dessa prática da desobediência. Então, a palavra gentio significa originariamente pagão, idólatra, infiel, estrangeiro, selvagem. Bom, é designação
dada pelos judeus aos não-judeus. O mandamento em que abre aspas, povo de Deus, fecha aspas, se separa definitivamente das, abre aspas, nações, fecha aspas, ocorre com a promulgação e reconhecimento da lei judaica por intermédio do escriba e sacerdote Esdras. Amém? Mesmo no cristianismo, agora escuta essa. Você vai ver o problema que o apóstolo Paulo teve quando estava pregando o evangelho, primeiro para os judeus e depois para os gentios. Está aqui, ó. Mesmo no cristianismo, houve resistência pela aceitação dos gentios nas comunidades. Lá em Atos capítulo 10, você vai ver a conversão de Cornélio, que era gentia, e houve resistência, principalmente Atos 15. Mesmo no cristianismo, houve resistência pela aceitação dos gentios na comunidade, formuladas por judeus convertidos ao cristianismo. Os judeus convertidos ao cristianismo. Então você vai ver aqui, já citamos isso, tem um vídeo aí acerca dos judeus nesse ano que havia aceitado a Jesus, e mesmo assim eles queriam que os gentios que estavam se convertendo fossem circuncidados. Esse episódio está lá em Atos 15, deu problema, teve que fazer a primeira assembleia, ajuntamento da igreja, a primeira assembleia que a igreja primitiva teve para resolver a questão de nós, os gentios, desde Cornélio, amém, Atos 10, lá em Atos 15, essa assembleia foi para resolver o problema, porque nós, os gentios, estávamos convertendo a Jesus, e os judeus cristãos queria que nós fôssemos do meio deles, mas fôssemos circuncidados. E Paulo começou a mostrar que a verdadeira circuncisão é pelo o Espírito Santo no nosso coração. Amém? Isso é outra história, outro fato, já tem um vídeo sobre isso aí. Mesmo no cristianismo, houve resistência pela aceitação dos gentios na comunidade, formadas por judeus convertidos ao cristianismo. Paulo é apóstolo destacado aos gentios. A referência está lá em Atos 13, 46, 49 e Atos 15, versículo 14. E esforça-se por uma comunidade de culto e fé exclusiva. Pois, abre aspas, aí não há mais grego e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaro, cita, escravos, livres, mas Cristo em tudo, em todos, fecha aspas. Amém? Então, é tão fácil entender o caminho da salvação, é tão fácil, é nós que complicamos. Muitas vezes somos nós que temos uma implicância, porque, primeiro, porque é a Bíblia. E porque é os crentes, os evangélicos, a Bíblia, os crentes e os evangélicos. Meu irmão, isso aqui não é coisa exclusiva dos evangélicos, não. Isso aqui é interessado para você também. Você sabia que você precisa converter, aceitar Jesus, se morrer assim tu vai para o inferno? Você que não quer conferir na Bíblia e não acredita, tá indo para lá porque quer, porque Jesus é a porta de escape, a porta de saída. Vamos orar a Deus? Senhor Deus, nosso Pai, nós damos graças a Deus querido, por mais uma manhã, Senhor, dá a oportunidade essa Itaúna de ouvir a ministração da Tua Palavra. Continua aumentando o número de pregadores, de pastores, rapazes e moças, homens e mulheres salvas, lavados no Seu sangue aqui na cidade de Itaúna. Nós agradecemos, amém. E oramos também em favor da nação de Israel, que haja paz em Jerusalém, e essa paz vai chegar quando o Senhor voltar para reinar durante 1000 anos aqui, literalmente na face da terra, a partir de Jerusalém. Amém. Já pegou lápis, papel e caneta? Vamos lá. Ontem nós filmamos, sexta-feira, nós fizemos um vídeo lá no bairro Cidade Nova, sobre Atos capítulo 13, versículo 13, pregação em Antioquia da Pisídia.
Eu poderia até ler no versículo 13 até o versículo 43, mas para ganhar tempo, deixa eu só explicar para você que Paulo havia pregado nessa cidade, lá em Antioquia, e muitos haviam aceitado Jesus. Mas é interessante que quando Paulo terminou a sua pregação, deixa eu pegar um pequeno trechinho a partir do versículo 40, que Paulo termina o seu discurso, e no versículo 40, veja bem que no versículo 13, Paulo começa o discurso, a pregação. E no versículo 40, versículo 39, ele termina aquela pregação. E no versículo 40, ele diz assim: vede, pois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Aí Paulo para a sua pregação, termina a sua pregação. Depois ele fala: escuta, vede que não venha acontecer sobre vós aquilo que os profetas disseram. Aí Paulo vai citar aqui no versículo 41. Vede, ó desprezadores, ele está citando o que os profetas disseram. Então aqueles que desprezam essa mensagem, vocês que são desprezadores dessa mensagem, tá vendo os cristãos evangélicos pregar para vocês, e muitas das vezes entra no ouvido e sai do outro. O prejuízo não é com os evangélicos, o prejuízo não é com nós que prega para você que não aceitou Jesus. O prejuízo são de vocês, porque vocês estão perdendo a oportunidade de se converter, aceitar Jesus, enquanto a porta da graça se encontra aberta. O Senhor Jesus usa aqueles que Ele comprou com seu sangue para levar o evangelho a toda criatura, que são vocês que não aceitaram Jesus. Tanto é verdade isso, não adianta quebrar minha cara, achar ruim comigo e processar. Você é chamado de criatura. Para ser filho de Deus, tu tem que aceitar Jesus. Aceitar uma tem que convencer-se disso, a não ser que não queira. Então Paulo, no versículo 41, ele diz assim, ó: vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém for contar. E vai ver que obra que Deus fez na nação de Israel, e vai ver como é que aquele povo desprezou Jesus. Por isso que em João capítulo 1, pelo versículo 11 e 12, João falou assim: Jesus veio primeiro para os seus, para os judeus, para o seu, e os seus o rejeitaram. Muito bem, você vai ver aqui a partir, quando estiver lendo aqui, vai ter uma parte que, igual chegar dela, eu vou parafrisar bem claro para você. Então, João dizendo: Jesus veio primeiro para os judeus, e os judeus o rejeitaram. Agora presta atenção o que aconteceu com nós aqui em Itaúna, no mundo inteiro que não são judeus, e éramos gentios da carne, como vocês são por não aceitar Jesus. Aí João fala: mas a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, aos quais creram no seu nome, os quais não nasceu do sangue, nem da carne, e nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então você que não aceitou Jesus, você tem que perceber que você tem que experimentar o novo nascimento. Enquanto vocês não aceitarem Jesus de coração mesmo, de coração, vocês são chamados de criatura. E Jesus comissionou nós, os crentes, a pregar para vocês que não é crente. Sabe o que ele diz? E de pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem é que está chamando de criatura? Você, que não aceitou Jesus. Você assume isso? Não, eu não quero nem saber, o problema é teu. Nós, antes de converter, era desse jeito. E Paulo chama nós de ex-ignorante, porque ele diz: mas Deus não levando em conta o tempo da vossa ignorância. Quem é que Paulo chamou de ex-ignorante? Nós, os crentes. Porque antes de aceitar Jesus, nós estávamos na ignorância de não converter Jesus. Não, tem minha religião, meu pai nasceu nessa, meu avô morreu nessa, eu também vou morrer nela. E pronto, que é ponto final. Então você que está dando sua própria sentença. E Jesus disse: se não credes que eu sou, morrerei do vosso pecado. Se essa Itaúna não crer no converter a Jesus, Itaúna vai perecer dos seus pecados. E daí, onde é que tem dragão de 7 cabeças? É na sua cabeça que ele tem 7 cabeças. Então Paulo diz: vede, ó desprezadores. Então vocês desprezam a palavra do evangelho aí, ó. Tá falando para você também. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei,
porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. Você acredita que Jesus morreu na cruz para te salvar? Você acredita que Jesus é a porta de escape? Você acredita que o sangue de Jesus é que purifica os seus pecados? Você acredita que Jesus, só Ele que perdoa os seus pecados? Só Ele te leva para o céu? Você acredita em muitas afirmativas positivas que você tem rejeitado e nós os crentes tem abraçado? Vai ficar com ciúme? Você vai ver aqui que os judeus ficaram com ciúme dos gentios converter a Jesus. Então ouça Itaúna, ouça povo itaunense, ouça povo itaunense, vocês que não aceitaram Jesus ainda. Isto aqui não é história de carochinha não, presta atenção. Vamos lá, versículo 42. Quando Paulo termina e fala isso, chamando a atenção, vocês estão desprezando? Aí o versículo 42, e saídos os judeus da sinagoga. Veja bem, os judeus tinham costume, igual os religiosos, né? Vai para a igreja, o religioso tá mesmo os crentes, as igrejas evangélicas tá cheias de crente. Outras religiões também tá cheio de seus fiéis. Isso aí, Paulo é entre aspas, mas tudo bem. Quando o Paulo termina, os judeus que acabou de ouvir lá na sinagoga, e ouviu Paulo também, porque teve talvez essa oportunidade, os judeus foram saindo. Em outras palavras, os religiosos foram saindo. Assim que acontece com a nossa religião. Temos a religião, vamos lá com todo respeito à expressão, marcamos o nosso cartão, saímos da porta da igreja, da cátedra, não sei o que, já fiz a minha parte. Então beleza, Deus? Você acha que Deus tá assim, ó? Tirinha, gostei, volta domingo que vem. Essa, Lomé. Tá cheguei assim, né? Assim também tá muito de nossos crentes. Hoje eu já fui na escola dominical. Alô? Acabou a escola dominical, onde é que você tá mesmo? Tô chegando. O que é isso, meu irmão? Versículo 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios. Agora pensa bem, naquela sinagoga tinha os prosélitos, os simpatizantes à lei judaica e que ia participar daquele culto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Morgan. Amém. Então diz aqui, ó, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dita as mesmas coisas. Olha só que coisa interessante. Em vez dos judeus, que a palavra era direcionada primeiro a eles, em vez deles falar, ô Paulo, volta aqui, nós estamos acostumados a ter essa liturgia, só a mesma coisa, até tibra o papelzinho, sai daquilo ali, aquela coisa toda, e nós gostamos dessa palavra. Volta aqui que nós vamos convidar as pessoas a chegar na sinagoga sábado que vem. Que todos sabem que ali da lei, você está trazendo uma palavra de esperança. Os judeus não fizeram assim não. Sabe quem é que solicitou a Paulo a voltar no sábado que vem? Ia ter culto lá? Os gentios, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, gostou de ouvir falar sobre Jesus, e eles falaram para Paulo aqui, ó, e saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dita as mesmas coisas. Paulo falou assim, eu volto aqui. Versículo 43. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Bernabé. Já está abandonando a religião e convertendo a verdade. Amém? O povo de Israel vivia no extremo da religião. E Paulo também era um dos principais fariseus no extremo da religião. Quando Paulo converteu, ele denunciou aquela prática, aquela cegueira. Paulo converteu a Jesus e no seu discurso, nas suas defesas, diante das autoridades, diante dos saduceus, ele falou, escuta aqui, eu pertencia à mais severa seita dos fariseus. Olha o que Paulo falou. Isso aí, meu filho, os fariseus e saduceus ficou a pia com Paulo. Esse homem era o principal aqui. Agora conhecer esse tal Jesus, é crente agora, tá descendo a lei. Não que tá descendo a lei, tá falando a verdade. Às vezes se nós os crentes for abrir a boca e falar umas verdades aqui, meu irmão, você vai quebrar o pau com nós. E eu não vou citar não, se dá de falar, eu vou falar. Se cair aqui com todo respeito no cardápio aqui no GPF Jeová, eu vou falar. Ei, não mereci não, porque aqui não vou falar. Verdade seja dita, meu irmão, presta atenção. Presta atenção. Paulo diz assim, ó, eu pertencia à mais severa seita dos fariseus. Eu persegui a igreja de Deus, lá em Damasco, que Paulo foi fazer em Damasco.
Então ele chamou a igreja cristã, a igreja evangélica de Deus, a igreja de Deus. O demais não passa de paganismo, idolatria, cegueira eclesiástica. E quando é, a religião não é de satanista, porque tem religião de Satanás. Aqui em Itaúna deve ter os seus adeptos. Eu vou falar o estado que tem não, mas tem igreja de Satanás. Volta e meia aparece na mídia, na televisão, a igreja de Satanás, então vai tudo pro inferno. E vai subir a igreja de Jesus, lavado de seu sangue. Os adeptos da igreja de Satanás, vai tudo pro inferno. É pra lá que ele vai levar. E despedindo da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Bernabé, os quais falando-lhes, agora Paulo deu discurso, eles começaram a querer aceitar a Jesus, começou a querer dar ouvido à pregação do apóstolo Paulo, glória a Deus. Aí o que Paulo fez? E Paulo e Bernabé, os quais falando-lhes, os exortava. O povo não quer exortação, gente. O povo quer caçar uma igreja onde ele não é exortado. Não é melhor assim, Salomé? É melhor você congregar numa igreja onde o ministro não te exorta na palavra de Deus. Tudo vai bem dentro da igreja, tudo vai bem na religião, mas desde que eu não seja exortado. Se me exortar, eu não fico nela. Então, o que não falta de igreja aí, ó. Você olha assim, sua casca, a igreja da Laodiceia. Você olha assim, mas ninguém quer ser exortado. Se muitos pastores, com todo respeito, for pregar a palavra conforme tem que ser pregado, ele vai ter que falar igual Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até quando eu chegar em dois caminhos? Ou servir o Senhor ou servir o mundo. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ninguém quer pregar assim. É mais fácil pregar aquilo que nós gostamos, que eu gosto, que os membros gostam, que os fiéis, entre aspas, gostam. Aqui, Paulo, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. A Bíblia manda crescer na graça e no conhecimento. Paulo recapitula dizendo assim, ó, no conhecimento vocês vão crescer, porque eu aprendi com Jesus, fui feito apóstolo fora do tempo, eu persegui muito a igreja de Deus, mas encontrei com Jesus e tudo que eu aprendi foi diretamente com Jesus resultado. Amém? Eu vou vos ensinar, vocês vão aprender muito, mas primeiro começa a crescer na graça, recebe essa bênção espiritual que é ter Jesus em vossos corações, permanece assim. Foi exortando eles, não, Paulo, vamos continuar firme em Jesus. Se nós estamos em idolatria, pagaria, vamos largar. Se estamos em credo ateu, vamos deixar o ateísmo, a incredulidade, nós vamos deixar essas coisas e nós vamos seguir a Jesus Cristo, glória a Jesus. Então Paulo diz, agora eu vos ensinar a palavra de Deus, quem é Jesus. Por isso, quando Paulo estava prestes a morrer, diz, eu nunca vos deixei de falar sequer da palavra de Deus, vos falei toda ela, glória a Jesus. Resolve eu, os demais pastores, ministros, estudar, pesquisar, conhecer, Deus nos dá e não enterrar o nosso talento. Resolve alguma coisa? O que não falta de ministro que faz ser faculdade, teologia, sei o quê, mas são omissos, enterram o seu talento, se bem que o talento não vem por aí não. É o que Deus nos dá, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, que permanecesse na graça de Deus. Muito bem, agora vamos começar o estudo aqui. O texto diz assim no versículo 44, o evangelho levado aos gentios. É igual aqui em Itaúna, o evangelho é pregado para vocês gentios na carne, que não é crente em Jesus, não aceitou Jesus. Eu sei que essa afirmativa faz muitas pessoas nervosas, com raiva. Ontem eu estava pregando a morada nova lá e falando algumas coisas aí chegou um cara de bicicleta lá perto da minha esposa, os demais irmãos. Oi, eu tenho que falar de Jesus, não só de Jesus e tal. A gente sempre está falando de Jesus. É porque nós estávamos denunciando algo na sociedade que está errado mesmo. Se nós não converter nesse erro, nós estamos perdidos. Isso é outra história. Então vamos lá. O evangelho levado aos gentios. Eu quero chamar a sua atenção, você que não aceitou Jesus, presta bem atenção no que vai dizer o contexto. E é coisa concernente a vocês e a nós que aceitamos Jesus. Tem uma separação, ou virou bagunça. Deus é um só, com certeza Deus é um só. Como o apóstolo Paulo diz, há uma só fé, um só Espírito, uma só esperança, um só batismo, uma só crença, um só Deus. E já deixou bem claro isso aí. E Jesus diz, aquele que não se ajunta comigo se espalha. Você está entendendo? O cristianismo é uma religião? É uma religião.
uma religião cristã. Você quer se tornar cristã? Na Antioquia eles receberam o apelido de cristãos, de tanto falar de Jesus, seguir Jesus, os cristãos. Ser cristão é ser adepto, seguidor a Jesus. Agora, com as outras religiões, que religiões existem muito, milhões delas. Vai lá na Índia para você ver. Vai lá na Índia. Existem religiões que eu posso passar o ano inteiro falando o nome dela, pesquisando aqui, e a lista não cabe. Mas que a lista até dessa acima de Jardim, sobe lá, vai para Divinópolis, sai em Belo Horizonte, São Paulo, dá a volta o mundo em 80 dias. Meu Deus do céu. Jesus disse, aquele não se ajuda comigo, se espalha. Não aceitou Jesus, não tem Jesus, não está ligado dentro, não está espalhado. Ou é um incrédulo ateu ou vive da religião na cegueira eclesiástica. Das duas, uma. Amém? Então vamos lá. É o evangelho levado aos gentios. Presta bem atenção no texto, você vê. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Não é para ouvir Paulo, não. Paulo era só o pregador. Paulo era o que ia levar a mensagem. Paulo sabia o que iria pregar. Paulo sabia o que estava dizendo. E Paulo também estava ia levando a mensagem para um público que estava aceitando a palavra de bom coração. A Bíblia fala que nós temos que aceitar a palavra de bom coração. Tem gente que ouve a administração da palavra de Deus, mas tem ódio quando ouve a palavra de Deus. O problema é teu, meu irmão. Então está aqui. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade. Meu Deus do céu. Você já pensou? Não sei quantos mil habitantes tinha lá não, mas juntou mais da metade da cidade. Então, os judeus, vendo a multidão, já sentou inveja. Já viu aquela multidão na sinagoga para ouvir o quê? Ouvir o pregador Paulo pregar, falar de quem? De Jesus. O que é isso? Pode falar de tudo quanto é tipo de religião, mas de bênção de Jesus. Você está nessa situação aqui, Itaúna? Você é daqueles que gostam de ouvir tudo quanto é tipo de religião. Mas quando fala de Jesus para você, você fecha o coração, acha ruim. Você está doente, meu irmão. Tu está com problema. Pior do que a AIDS, coronavírus. Ixi! 1000 vezes você ter uma AIDS, com todo respeito, tá bom disso, irmão? 1000 vezes você ter uma AIDS, os coronavírus, tá o pé na cova, com todo respeito, vai ter Jesus no coração aqui, ó. Tá entendendo? Não quer estar saradão, curado sem ter Jesus. Ó, vamos ler a palavra de Deus? Meu Deus do céu, desculpa. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, tiveram inveja de Jesus, tiveram inveja dos pregadores, dos discípulos, prenderam Pedro, prendeu Paulo e matou Estevão. Matou Estevão, o primeiro mártir da igreja, ali, é porque pegaram Estevão e levou diante dos saduceus, o líder do templo. E o Estevão começou a trazer uma cronologia, uma história, que ele sabia, conhecia, desde Abraão. Eles olharam assim, o Estevão, pessoal, Abraão, nosso pai e tal, Isaac, Jacó, e pai foi falando, e Moisés, Josué, e os anciãos, os juízes, e foi falando, e os reis, e papapá. Eles pensou assim, ó, esse discurso desse discípulo aí vai acabar chegando na situação em que nós encontramos. Nós estamos aqui no consenso de Roma, assumimos essa cadeira dentro do templo, porque Roma deixou, e esse homem vai acabar com esse discurso aí, vai terminar em nós, vai denunciar nós. Amém? É igualzinho, com todo respeito, o nosso congresso. Já viu o repórter? Já viu, Salomé? O repórter? Nós colocamos eles lá, os nossos ministrantes, não é isso? Confiando na diplomacia, na cultura, na faculdade que eles fizeram. Não, vamos votar porque assim, tem de lei. Tá lá. Uma cultura daquela, gente, uma faculdade que eles fizeram. Esse é um ladrão, mentiroso. Para a altura do conhecimento dele, palavra de baixo escalão. Esse jargão aí não compete à cultura deles, não. O que é isso? Pouca vergonha é essa, com todo respeito. Que mau exemplo é esse? Bom exemplo deu foi Jesus. A Bíblia diz que ele morreu e traçou o caminho de boas obras para nós trilhar. Era isso que tem que estar mostrando no repórter. As obras de Jesus. Aleluia. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo
Paulo falava. Tem alguém aqui em Itaúna para contradizer a palavra de Deus? Tem alguém aqui em Itaúna ainda que quer contradizer o que a Bíblia diz? Tem, e pior que tem. Então você vê aqui que os judeus começaram a contradizer a palavra que Paulo estava trazendo. Estava igual Elimás. Paulo estava pregando pro rei lá, o Elimás, o mágico, estava lá. Tu vai acreditar nessas palavras, rei? E Paulo falando, o rei estava quase convertendo. O rei estava quase virando crente. O Elimás está lá, tu vai acreditar nisso, rei? Se eu fosse você, não dava ouvido não, rei. Não acredita nisso não. Paulo pregando do lado e o filho de Satanás do outro lado. Será que você está nessa situação? Ouvindo e Satanás não quer deixar entrar no seu coração? Na parábola do semeador, Jesus falou das 4 terras, que é as 4 corações. A primeira, a semente caiu na terra dura. E na parábola ele falou que foi os passarinhos. Os passarinhos veio e comeu a semente. Mas lá com os discípulos ele falou, passarinho é nada, é o diabo, é o Satanás. E aquela terra dura é o coração duro. Vocês vão pregar e falar, o coração dele vai ser uma pedra. Não vai entrar minha palavra no coração dele. Deus sabe se você vai aceitar ele ou não. Por isso nós temos que pregar. Não importa se a pessoa está gostando ou não. Tem que pregar a palavra de Deus. Tem que falar, tem que semear a palavra de Deus. A palavra é semente, é boa semente. O Satanás não está semeando coisas ruins. Nas novelas, televisão, no Facebook, na Bíblia, na internet, por aí vai. O Satanás não está infernizando a vida das pessoas. Então vamos também pregar a palavra. Os judeus aqui invejaram o que Paulo estava pregando, ganhando alma para Jesus, fazendo aquilo que Jesus comissionou a ele e a nós. Pregar a palavra para as criaturas, que são vocês que não aceitaram Jesus e talvez não assumem. Então tá aqui, ó. Então os judeus vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Versículo 46. Mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram. Agora vamos ver o que Paulo falou. Você acha que Paulo está perseguindo? O povo não está gostando. Nós temos que parar de pregar. Quem parar de pregar, rapaz? Quem parar de pregar? Pedro curou o homem lá na Porta Formosa lá, Pedro e João. O saduceu chama ele, por que vocês fizeram isso? Em nome de quem? Em nome de Jesus Nazareno, o qual vós crucificaste. Nome que tapa na cara. O que é isso? Aí vocês têm que parar de pregar esse negócio aqui em Jerusalém. Vocês estão enchendo Jerusalém com essa pregação. Tem que encher essa Itaúna de pregação da palavra de Deus, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Terra fértil está faltando. Terra fértil está faltando. Você falou certo, tá filmando aí, vai passar no YouTube. Terra fértil está faltando. O irmão falou aqui, o cidadão falou aqui, obrigado. Terra fértil está faltando. Ele falou uma coisa certíssima. Está faltando coração fértil, coração que abre. Obrigado, irmão, pela observação. Muito obrigado. Jesus disse, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu e o Pai entraremos nele. Faremos morada nele, cearemos com ele e ele ceará conosco. Seu coração é da porta aberta para essa palavra ou é fechado para essa palavra? Obrigado mais uma vez, irmão. Então os judeus invejaram a Paulo. Aqui diz, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram. Eu vou voltar aqui a Pedro, quando Pedro foi diante dos saduceus. Eles falaram, vocês parem de pregar esse negócio de Jesus aqui. Esse Jesus não ressuscitou. Vocês parem de estar enchendo Jerusalém com essa pregação. Quem nos dera que Deus levantasse pastores, homens e mulheres verdadeiramente convertidos ao Evangelho e enchesse os 4 cantos dessa Itaúna com essa palavra da salvação. Muitos altares de Baal, muitos profetas de Jezabel aqui nessa Itaúna ia cair por terra. Entendeu? Tem que cair por terra. Rachar os altares de Baal, pôr por terra e pôr fim nas profecias dos profetas de Jezabel. Trazer salvação para eles conhecer a verdade. Aí Pedro falou assim para eles: nós não devemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte de Jesus. Assim também nós cristãos, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte de Jesus. Nós sabemos o que está falando. Glória a Deus. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram. Agora presta atenção aqui. Já que os judeus estavam rejeitando a palavra de Deus, e há tempo, e Paulo sempre levando a palavra,
dando aquela rica oportunidade da parte de Deus para eles se converter. Mas ele estava resistindo à palavra de Deus. Assim também muitos aqui em Itaúna, nem judeu nem judia mas resiste à palavra de Deus. Se os judeus, que a palavra primeiro foi levada a eles, nós vamos ver aqui, eles rejeitaram a palavra. Imagina aqui nessa Itaúna, você na condição de gentio, de um argentino. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a voz quem? Os judeus. Ouça você aqui em Itaúna e ouça você nas redes sociais, no YouTube, você que tem acessado, a gente agradece, tem vários vídeos lá. Passa para frente esse vídeo, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Olha a condição precária deles, porque Paulo diz aqui, ó: era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Veja o que Paulo está dizendo. Escuta aqui, vocês estão rejeitando essa palavra. Primeiro essa palavra veio para vós. Por isso que Jesus disse assim para aquela mulher sendo feliz, quando ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou assim para ela era uma gentia, ela não era uma judia. E Jesus conhecendo essa regra, e Jesus sabendo que veio primeiro para os judeus, ele não quis atender a ela, e chamou a atenção dela dizendo assim: olha aqui, ó, não é misto tirar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus quer dizer: escuta aqui, eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu vim primeiro alimentar os da casa de Abraão, das casas de Israel, depois os gentios, os cachorrinhos. Porque os judeus têm o termo de cães, é nós que estamos de fora da comunidade de Israel. Por isso no livro do Apocalipse 22:15 em diante, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os abomináveis, os que praticam mentira, e por aí vai. Então a expressão cães era o que os judeus expressavam de nossas pessoas sendo gentis. Nós, para a nação de Israel, éramos, não sei se é hoje, até hoje, cães. Por isso que a expressão em português está lá no Apocalipse. Aí Jesus disse para a mulher assim, ó: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque ela era uma gentia e não uma judia. Aí ela humilhou. É o que eu e você tem que fazer. É o que você que em Itaúna, que não aceitou Jesus, tem que se humilhar para Deus, curvar-se diante da palavra de Deus, que ela é digna de confiança. A mulher diz assim: Senhor, até os cachorrinhos alimenta da mesa que cai do seu Senhor. Jesus é o Senhor de muitos corações que em Itaúna, mas também deixa de ser Senhor de muitos corações que em Itaúna, porque é fechado, não aceita, não nasceu de novo, não é crente nele. Tá falando que quem não é crente não tem Jesus, não tem Deus? Sim, senhor e sim, senhor. Quer que eu abra a fita zebrada para você tentar provar que você é filho de Deus sem aceitar Jesus? Você quer que eu abra a fita zebrada? Eu vou abrir. Ah, mas você tá se achando? Ó, deixa eu virar a bola de neve não, presta atenção. Como diz aquela música, cada um em seu quadrado. Amém? A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas e nos fez assentar em regiões celestiais para aprender a Cristo. Então nós estamos na região celestiais, na luz, enxergando a verdade que é Jesus. Amém? Você está nas trevas, irmão, desculpa. Tem pessoas que param na rua, nossa, do jeito que você pega, você ofende o povo. Para com isso, para essa palhaçada, muito pelo contrário, rapaz. A gente trazendo a verdade pro povo. A verdade. Tirando o povo do engano. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Observar a escritura, porque por ter dela a vida eterna, e ela te testifica. Meu povo erra por falta de conhecimento. Quer ter conhecimento da palavra de Deus? Quer ter conhecimento que Deus fez para nos salvar? Vai conhecer Jesus. Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Paulo foi pregar para os gentios. Paulo pregava para Israel. Israel rejeitar. Ele foi pregar para os gentios.
Você entende isso? Ou com todo respeito quer continuar fazendo vista grossa, se é que tá fazendo sem? Ou quer continuar tapando o sol com a peneira, que é cheio de buraco? Tá vendo aí, meu irmão? Quem me dera os pastores, demais ministros de igrejas, pregassem, não diz igual eu não. E quem sou eu? Eu sou um dos últimos pregadores, meu Deus. Sou nada não, rapaz. Versículo 46 eu li, né? Não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Então incluir tá um, né? Glória a Deus. Levar a palavra até os confins da terra. E tá aqui, ó. Sendo pregado nessa Itaúna. Ô, Solomé, dá uns 360 graus, por favor, pro pessoal ver aonde a palavra está sendo pregada. Não tô querendo aparecer, não. Tem uma caixinha por minha cabeça que ninguém vê eu. Engraçado. Levar minha palavra até os confins da terra. Comparando a geografia, onde está Israel e onde está aqui Itaúna, Minas Gerais. Uai, isso aqui é o confim do mundo. E você está rejeitando essa palavra, sua criatura? Presta atenção, meu irmão. Tá trocando esse criatura do quê? Do bel prazer da carne? A Bíblia diz tudo que há no mundo: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Você alimenta do quê? A sua alma e seu espírito é alimentado do quê? Se for das coisas carnais, você alimenta a alma e o espírito, não. Você alimenta a nossa concupiscência, nosso desejo carnal. Aí quanto mais você alimenta dessas coisas, mais forte pendendo para isso você vai. Porque o apóstolo Paulo diz que o homem carnal pende para as coisas da carne, o homem espiritual para as coisas do espírito. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isso, agora vamos ver aqui. Quando os gentios ouviram isso, você acha que eles alegraram ou se entristeceram? Pegaram em pedra para apedrejar aquele pregador da mensagem de Deus? Ou eles acharam boa essa mensagem? Olha aqui, versículo 47. Versículo 48. E os gentios, obrigado. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Não é o pregador não, hein? Não glorificou o pregador não. Paulo precisou derrubar o nó da gravata não. Presta atenção. Está dizendo aqui, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram. Todos, agora escuta esta. Escuta esta que eu vou ler bem devagar para você entender isso aqui. Olha o que diz aqui. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Já estavam ordenados para a vida eterna. E para você entender isso, parece que é chocante que eu vou dizer aqui, mas o que está dizendo na Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus fez o ímpio para sua própria condenação. E quem você acha que é o ímpio? O ímpio é sanguinário, tem sangue frio, ele calcula. O ímpio é calculista. O ímpio é pessoa ruim, marca, faz isso. Não, tu tá enganado, tu tá enganado. Às vezes você vê a pessoa, assim, é um pombinho, não tem fel de amargura. Eu estava lendo um livro, não sei se é verdade ou mentira, né? Diz que a única ave que não tem fel é o pombo. Eu não sei se é verdade ou mentira. Não sei. Eu estava lendo um livro lá, que o livro pode confiar não. Na Bíblia pode. A única, diz o livro, não sei. Estou vendendo peixe aqui, do preço que eu comprei. Não sei se comprei barato, preço banana, ou se eu comprei caro demais. O problema foi meu, quem gastou foi eu. Vou vender no mesmo preço que eu comprei. Diz que o pombo é a única ave que não tem fel de amargura.
Aí a gente vê por que ela pousou na cabeça de Jesus, no ombro de Jesus. Aquele povo bem bonitinho, não tem fel de amargura. Aleluia. E a Bíblia fala sobre... Agora, já mudei a roda aqui, vamos comentando o ralo. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aleluia. Versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava, beleza, Roberto? E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Oh, aleluia, glória a Deus. Está sendo divulgado aqui em Itaúna, hein? A palavra de Deus, hein? Nessa hora está cheio de igreja aberta, escola dominical. Aleluia. Ensinando a palavra de Deus na escola dominical. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas, agora versículo 50 está assim. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas. Você está vendo aqui? O que está escrito aqui? Os judeus foram atrás de as mulheres religiosas e mulher que tinha alguma posição na sociedade, uma certa formatura cultural. Não foi atrás de qualquer mulher da sociedade, não. Não valia a pena eles chamar elas para quebrar o pau. Foi procurar mulheres que tinham uma certa reputação na sociedade. Você quer que eu leia aqui para você? Eu vou continuar aqui. Mas os judeus incitaram. O que é incitar? O que é incitar? O que é incitar? Você já abriu algum vídeo celular lá e já viu a... Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e homens, algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade. Eu não vou fazer exceção, é claro que não pode e não deve. Mas quem que a gente julga que são os principais de uma cidade? Deixa eu te falar. É o juiz, é o promotor, é o advogado, é os estudados. Em certo ponto, à luz do que nós conhecemos da diplomacia, eles são os principais. Então, todo mundo, até o andarilho justamente, na nossa cabeça, deveria de ser. Todo mundo tem o seu valor na sociedade. Até um analfabeto tem o valor na sociedade. E muitas das vezes Deus usa mais eles, os menos cultos. Porque Jesus na oração ele diz: obrigado, ó Pai, te dou graça, porque ocultaste as coisas, com todo respeito à expressão, aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Por aí que está. Mas aqui os judeus, versículo 50, citaram algumas mulheres religiosas e homens, mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, contra a pregação, contra os pregadores da palavra de Deus, contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Aí já pegou a autoridade. Por isso que esse cara procurou as mulheres de autoridade da cidade, os principais da cidade, por causa do documento, porque eles tinham autoridade para assinar e expulsar os pregadores da cidade. Expulsaram Paulo. É o que está dizendo aqui, ó. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. Que honestidade? Que tipo de honestidade quer citar aqui? São honestas. São honestas porque, com todo respeito, estudou. Tem alguma posição diplomática, jurídica, com todo respeito, na cidade. Eles chamam de honestidade. São honestos. Eu sei que é difícil o que eu estou falando, está filmando. Nós estamos vendo a honestidade, com todo respeito. Quando você liga o jornal para saber como é que está o nosso congresso, você vê a honestidade, não é? Nós colocamos pessoas honestas lá. Nós não votou à toa, não. Nosso voto tem valia. Amém? Nosso voto vale. Nosso voto tem que ser respeitado. Estamos num país democrático, direito de votar, direito por quem nós quisermos.
colocar lá. E nós colocamos, esperando alguma coisa. E o que é que nós vemos? O povo tem o governo que merece, o governo que escolhe, como Israel escolheu Saul. E nós colhemos aquilo que plantamos. E quando você abre para assistir o jornal, meu Deus do céu, Jesus da glória. Corta aí. Desconsidere isso aí. Desconsidera. E os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Pediu carta para os saduceus. E lá ia a caminho de Damasco. Atos 9. Com aquela autoridade, achou que ia lá quebrar o pau com os discípulos. Achou que chegava lá e ia meter chicotada, amarrar, trazer preso Jerusalém como espólio. Aí que eu, Paulo, fariseu, trouxe esse aqui, ó, tá pregando sobre Jesus. Ele foi de cara com Jesus ressurreto, caiu por terra, ficou cego. E dentro daquela luz, saiu a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Foi engraçado, hein? Paulo tinha tudo pra falar isso com ninguém, ó. Eu não sei se é desvoador, é peixe, chupa-cabra, com todo respeito. Eu tô atrás dos discípulos desse tal Jesus que ressuscitou. Lá vou atrás desse, tem carta branca, só não sei, e daí, quem és tu? Você acha que Paulo falou isso? Ousou falar isso? Com todo respeito à expressão. Deve ter, não vou dizer que aconteceu não, vou inventar aqui, nós os crentes gostamos de aumentar, não é mesmo? O povo aumenta, mas não inventa, não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Nós aumenta, mas não inventa. Nós não somos inventor de males. Jó falou que nós somos inventor de males, mas nós não inventamos o mal. A maldade não está na nossa sociedade. Você olha, só tem paz, irmão. Paz e amor, irmão. Paz, irmão. Eles falam que isso aqui é as torres gêmeas. Misericórdia, irmão. Eu vi você fazendo um aceno de satanismo no vídeo seu, irmão. Você é pregador do povo assim, não, irmão. Meu Deus do céu, Jesus da glória. Ai, Jesus da glória. Meu Deus do céu. E aquela luz, a voz falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o qual tu persegues. Duro é para ti e a encalço dos meus agrilhões. E agrilhão, eu já falei aqui, sabe o que é agrilhão, como é que é? Se bem que a língua portuguesa é muito versátil. Quando você fala de manga, tem manga de camisa, manga de porco, manga de chupar. É pé de meia, pé não sei do que, não é pé não sei do que. É barra de ouro, barra não sei do que, né? Por aí vai. Então é muito versátil. Mas agrilhão, dependendo da expressão, é o ferrão que cutuca boi. Já viu o candeeiro? Vamos, garrote, ó. E quando o candeeiro, se é que eu tô certo, vai lá e cutuca o boi lá no carroção, vamos, garrote. O que o boi faz? Não é? Dá aquele coice, meu filho. Vamos, garrote. Aí a expressão portuguesa está aqui. Duro é para ti e ao encalço dos meus agrilhão. Então quando a gente é chamado por Deus para pregar, muitas vezes a gente está cutucando. A intenção não é essa, mas mexe com a estrutura espiritual da pessoa. Lançaram fora dos termos. Versículo 51. Agora é o que Paulo diz: sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés. Aí o que Paulo fez? Aí agora é o seguinte: você não quer deixar pregar na cidade, não? Você não quer ouvir falar de Jesus, não? Amém? A Bíblia diz que Paulo sacudiu a poeira dos pés, ó. Paulo pegou também que a vassourinha, ó, bateu a poeira dos pés e partiu para os gentios. Olha o que está aqui no versículo 51. E sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Foi pregar em outra cidade. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É engraçado, era para Paulo e Barnabé ficar triste, não era só? Ai, não aceitaram a minha palavra, saiu a ordem judicial.
E eles mostraram documento que foi assinar. Nós temos que ir embora dessa cidade. Ficaram tristes. Paulo entristeceu. Parou de pregar por causa da perseguição. Aqui não. Saíram alegres e cheios do Espírito de Deus. Estavam desprezando os pregadores que tinha alegria, que a alegria deles era Jesus, mas tinha tudo para ser triste, porque estava pregando e tinha os da esquerda, não os da direita, os contra aquilo que era pregado. E aqui em Itaúna tem muitas pessoas que são contra a pregação do Evangelho. Eles não vão se manifestar assim ao ar livre, mas se puder pegar pelas beiradas e fazer tudo que o Evangelho, com o Evangelho não ser pregado aqui em Itaúna, eles fariam. E um dia talvez até vai conseguir, não só em Itaúna, mas em toda Minas Gerais e todo o Brasil. Tá achando que um dia não vai ter a proibição de pregar o Evangelho no Brasil, não? Tu tá enganado, meu irmão, tu tá enganado. Por isso trabalhar enquanto é dia. Porque quando cair as trevas de que não poder pregar o Evangelho na praça pública e as igrejas evangélicas poder estar abertas, aí você vai ver que tipo de igreja que eles vão aceitar estar aberta. Pra você ver. E o povo vai fluir pra ela. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Bernabé em Icônio. Aí Paulo e Bernabé foi para essa cidade. Bateu 10 horas, não, né, Salomé? Quanto? 10 minutos para o relógio lá da igreja bater pão, pão, e a gente é muito conta. Aleluia. Paulo e Barnabé em Icônio. E aconteceu o que? Em Icônio entraram juntos na sinagoga. Lá vai Paulo entrar na sinagoga da vez. Teve problema na outra sinagoga. Expulsaram Paulo de lá. Sentiram inveja e ciúme por causa da pregação do apóstolo Paulo ali, falando de Jesus. Aí Paulo chega nessa cidade, já caçam a sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Os gregos que buscavam sabedoria, querer saber das coisas novas, era só ir para a Grécia. Os gregos gostavam de buscar sabedoria. E os babilônios buscavam o cosmos, aquelas coisas de deuses, aquela coisa toda. Tá vendo? Os romanos buscavam era o poder da espada, mandar, a ditadura de ferro. Mas aqui, muitos judeus e também gregos aceitaram a palavra. Versículo 2. Mas os judeus incrédulos. Aqui, ó. Os judeus incrédulos. Os judeus que não criam em Jesus. Os judeus que não criam nessa palavra. E aqui também, da mesma forma, tem pessoas que não criam na palavra de Deus. Aqui em Itaúna tem pessoas que não creem nessa palavra. E não tem obrigação de crer. Você não tem obrigação de ser crente. Você não tem obrigação de nascer de novo. Você não tem obrigação de abrir o coração para Jesus. Você não tem obrigação de aceitar essa palavra. Você é livre. Você traz aquilo que Adão já teve desde que foi criado, livre-arbítrio. Nós somos criados em livre-arbítrio. Hoje você ouve a palavra da pregação, você não converte, você é livre para isso. Deus deixa. Deus deixa. Só que isso pode conduzir à operação do erro. Porque quando você precisar, pode ser tarde demais. Por isso que o salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aproveita enquanto a porta da graça está aberta. Aproveita enquanto o evangelho pode ser pregado aqui em Itaúna. Porque quando proibido pregar o evangelho, não só em Itaúna, mas em todo o país, aqui no Brasil, você já tem depositado aqui, ó, essa verdade no seu coração. Aí, né? Depois não adianta caçar pregador. Já vai proibir pregar no ar livre. Já vai querer fechar as igrejas. Você acha que no nosso congresso tem gente querendo fechar a igreja, não? Você acha que todos os ministrantes nossos lá no congresso é favorável à pregação da palavra de Deus? Muito pelo contrário. Queira Deus que eu esteja errado, mas mais da metade é contra a pregação do evangelho. Então doido lá fazer uma emenda lá, emendar e soldar para parar essa pregação do evangelho.
Você pode provar que eu tô falando, mas se você tiver a coragem de abrir as cortinas, mostrar o que passa atrás dos bastidores, na cortina fechada. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Os gentios convertendo, as pessoas que não faziam parte da nação de Israel e não faz parte da igreja, da noiva de Cristo, estavam convertendo, eles já estavam atazanando a vida deles para desviar. Já que aqui existe Itaúna, eu sei que existe pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um de vocês que não são crentes, vocês têm coragem de chegar perto dos evangélicos e deixa de ser crente? A troco do quê? Babai ser evangélico. Deixar de ser crente de Jesus a troco do quê? O que você tem para nos oferecer? Eu tenho o mundo, eu tenho as redes sociais, eu tenho muita coisa bonita, cheia de confete para oferecer para você. O que você acha que Satanás mostrou para Jesus no deserto? Lá na montanha. Olha que todo isso aqui é meu, eu te dou. Todo o meu reino e minha glória eu te dou se tu me adorar. Vai abraçando esse mundo, vai desprezando essa palavra, vai fechando o coração, vai contra os pregadores, vai contra essa palavra, vai aceitando a cidade ser permeada, cheia de pornografia e tudo que não presta pra você ver. Aonde isso vai parar? Não me vai descer fogo e enxofre igual foi de Sodoma e Gomorra. Meu Deus do céu. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Já ficou irritado, nervoso, os crentes, lá. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão, agora já rachou. É igual aqui em Itaúna, tá rachado. Uma multidão é crente em Jesus, aceitou Jesus, tem certeza da salvação, e a outra multidão não aceitou Jesus, espera a salvação sem aceitar Jesus, sem entrar pela porta, sem nascer de novo e vivendo as suas próprias vidas, sendo gerente da sua própria vida. E ao passo que Jesus convida a ser gerente da sua vida. Jesus falou assim, aquele que tentar salvar a sua vida, em outras palavras, aquele que tentar gerenciar a sua própria vida por conta própria, perdê-la. Mas aquele que amar a minha palavra, perder sua vida e amar a minha palavra, achá-la. É o que nós cristãos estamos fazendo. Nós estamos abrindo a mão, deixando de ser gerente da nossa própria vida e deixando Jesus gerenciar a nossa vida para ter a salvação, para ter vida eterna. Aleluia. Onde é que tem bicho dragão de 7 cabeças que está hoje? Povo itaunense, ouça aqui uma coisa, uma afirmativa imperativa de Jesus. Jesus disse, se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Se essa Itaúna não converter a Jesus, se essa Itaúna não abrir o coração para Jesus, essa Itaúna vai perecer em seus pecados. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. Dividiu-se a multidão da cidade, uns era pelos judeus e outros pelos apóstolos. Aqui é normal ter divisão em Itaúna. É normal um bocado ser crente em Jesus, acreditar em Jesus, esperar a sua promessa em que ele vai voltar para nos levar. Também é normal aqui em Itaúna a outra metade não acreditar em Jesus, não esperar em Jesus e ficar à mercê da sorte, da tribulação que vai vir sobre eles. Amém? Porque na realidade, tanto aqui em Itaúna, existe dois grupos de pessoas: aqueles que se acham salvos por aceitar Jesus e estar se permanecer, e aqueles que vão sofrer a condenação por rejeitar Jesus, por não ter Jesus em seus corações. Onde é que tem bicho de 7 cabeças que está hoje? É nós, com todo respeito, que fazemos vista grossa. Mas isso é normal. Desde a época de Jesus, da época do apóstolo Paulo, até hoje,
Tem aqueles que é favorável à palavra e tem aqueles que é o coração de pedra, não deixa entrar, não converte nem que Jesus apareça. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Uns eram pelos judeus incrédulos, que não aceitou o seu Messias e acompanhava a cabeça deles, porque os judeus invejosos estavam tirando os gentios, que estavam convertendo pela pregação do evangelho a partir do apóstolo Paulo que trouxe. Esses judeus estavam incitando os gentios a não converter. Versículo 5: e havendo um monte tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Aqui ó, juntou os gentios, juntou os judeus e os principais da cidade para insultar o pregador, que Paulo estava ali aí. Tem alguém que então quer insultar os crentes? Você está achando que vai entristecer? Ai meu Deus, tá pregando na praça e me insultaram, falaram uma palavra lá que me jogou lá embaixo. Quanto mais perseguição tiver dos cristãos aqui em Itaúna, mais lenha na fogueira, gasolina você está colocando. Você está entendendo isso aí? Sabe por quê? Nós vamos falar igual o apóstolo Paulo diz: eu sei quem tenho crido. Aleluia, glória a Deus. Nós temos uma fé que é diferente da de vocês. Muitas vezes, com todo respeito, a fé que vocês professam em Deus é uma fé comum. Qualquer um pode ter ela. Pessoas não convertidas, pessoas que estão na... nem vou falar, está nas redes sociais. Mas a fé que os cristãos têm, ouça Itaú, a fé que nós os crentes temos, Jesus é o autor consumador dela. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus é aquela que Jesus doa para você. Amém? Por ouvir a sua palavra, por aceitar a sua palavra. Esse que foi o problema que o apóstolo Paulo teve, que na verdade ele resistiu, não abandonou a fé, e quando estava para morrer ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira de pregador e guardei a fé. Agora é só a coroa que me aguarda. Aleluia. Pronto, deu papo para mais ninguém. Agora tem muitos pregadores, muitos cristãos que começam a pregar. A primeira pedrinha que vem em cima dele é: você crente vai não, que o povo. Que é isso, meu irmão? Ouça Itaúna, ouça Itaúna. Quanto mais perseguição, muitos de vocês falar, detonar, tentar detonar os crentes, isso é pôr lenha na fogueira, castora, e pôr balde de gasolina com etanol, não sei o que mais pega fogo. Enxofre. É isso, rapaz. Ou nós somos crentes de verdade, de coração, crê naquilo que nós cremos, ou deixa de ser. E dividiu-se a multidão da cidade, uns era pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um monte, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Eles foram para outra cidade, porque a resistência era demais. Paulo ia ficar lá, pode apedrejar, morrer. Um dia Paulo teve jeito de sair fora, meteram pedra em Paulo, deixou Paulo como morto fora da cidade. A Bíblia diz que os apóstolos, os discípulos foram lá, pegaram Paulo, praticamente morto, todo quebrado. No outro dia, você acha que levou Paulo para o hospital, pronto-socorro? Você acha que Paulo ficou internado um mês? Coitado do Paulo, quebraram o apóstolo Paulo. Você vai pregar daqui um mês. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que no outro dia cedo, Paulo e seu companheiro saiu andando para pregar o evangelho. Havia levado pedrada, paulada, quebrou o apóstolo Paulo num dia, no outro dia se eu levar uma pedrada aqui agora, no mínimo eu tenho que pôr socorro. Chega lá fazer teste, tem corona, não tem e tal, fica isolado, eu vou correr risco. Amém, irmão? Não é? Eu vou ficar lá um mês, 2 meses lá e vai faltar pregador aqui nesse ponto aqui. Eu não sei que Deus manda mais, aleluia, e manda mesmo, aleluia. Se eu parar, Deus manda mais.
Aleluia. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licônia, e para a província circunvizinha, e ali pregava o evangelho. Vamos terminar aqui, glória a Deus. Se tivesse prazo, você ia ver aqui a cura de um paralítico em Listra. Paulo curou esse homem aqui, e eles confundiu, achou que o apóstolo Paulo era, e Barnabé era Júpiter, e Paulo era Mercúrio. Nem vou tocar esse assunto agora. Quais que eles fazem um monumento para Paulo? Quais que eles fazem um busto do apóstolo Paulo e Barnabé e colocava lá? Sabe por que Paulo chegou lá e viu o homem paralítico? Paulo pregando, a Bíblia diz que aquele homem olhava Paulo pregar assim, ó, com aquela vontade, aceitando. Paulo leu nos olhos daquele homem, aquele homem estava com aceite, nasceu paralítico. Paulo naquela pregação olhou assim, igual você está aí, irmão. Mas aquele homem está acreditando mesmo. Levanta em nome de Jesus, tu está curado. O homem deu um pulo, rapaz. Olha lá, o homem deu um pulo, os outros falaram, o quê? Isso aí é Júpiter e Mercúrio, rapaz. E o sacerdote pensou, não vai dar pra ele não. Já pegou que boi, vaca, vamos matar, vamos sacrificar. Júpiter desceu, o Mercúrio desceu. Paulo é Mercúrio, Barnabé é Júpiter, desceu. Quase que o artesão vai lá e faz uma imagem, uma estátua de Paulo. Esse aqui é o São Paulo, esse aqui é o São Bernabé, aquela coisa. Já pensou se Paulo permite um negócio desse? Você já pensou se Paulo permite fazer busto nele? Sacrificar ele? Paulo e Bernabé já haviam morrido e tava lá a estátua de Paulo e Bernabé, São Paulo, São Bernabé. O povo tava pedindo aí, para com esse negócio. Quem quer aceitar Jesus aqui nessa Itaúna? Quem quer converter aqui em Itaúna? Olha, eu vou falar pra você uma coisa, hein? Jesus a qualquer momento vai aparecer nas nuvens, parar nas nuvens, e os que morreram em Cristo Jesus, crente em Jesus, vai ser ressuscitado primeiro. E depois nós, os crentes que estiver vivos no planeta Terra, seremos arrebatados para o céu. Só os que aceitou a ele. Você que não aceitou vai ficar para trás. Já terminei o culto, mas vou só ler sem comentar para você ver, para você levar para casa. Amém? Deixa eu lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu vou só ler e não vou comentar. Amém? Para você levar para casa e pensar nisso. Quero chamar a sua atenção, você que não aceitou Jesus, você quer para casa. Pensa bem. Olha, Jesus vai voltar, parar nas nuvens, e os que morreram em Cristo Jesus, dormem em Cristo, vai ser ressuscitado primeiro. E depois nós, os crentes que estiver vivos na face da terra, seremos arrebatados. E vocês que não aceitar Jesus, vai ficar para a grande tribulação na garra do anticristo. O palco para o anticristo já está armado. Só falta a cortina abrir. Você que escolhe. Deixa eu ler aqui para você levar para casa. A volta do Senhor e a ressurreição. Paulo diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a volta do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Aleluia, é consolo para os crentes que Itaúna. Ei, meu irmão, você que é evangélico, você que aceitou Jesus aqui nessa Itaúna, Quinta Pedra Negra, fica firme. Não vai na conversa daqueles que não tem nada com Jesus. Fica firme, guarda, retém essa palavra no seu coração, porque o próprio Jesus, entre tantas promessas, uma delas, ele prometeu aqui em João 14, está bem explícito para nós os crentes, que quando diz aqui, Jesus encoraja os seus discípulos, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E sejais, e já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Nós, os crentes, conhecemos o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouça, Itaúna, nós, os pregadores aqui nessa cidade, estamos apontando para você: o verdadeiro caminho que te leva a Deus é Jesus. Ele é a porta. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar a Deus? Quero convidar você a estar conosco ali agora de 11 a meio-dia, na pracinha do Bom Pastor, na rua 3 de Maio, e também das 3 às 4 lá no bairro Santanês. Glória a Deus. Ali na pracinha, em frente ali, na pracinha do bairro Santanês, das 3 às 4. Quero agradecer ao nosso irmão Solomé, os demais irmãos que estão ali, os demais. Enquanto eu vou fazer essa oração, o irmão Solomé vai dar um 360 graus nessa praça bonita de Itaú. Não é proibido, porque tá cheio de drone filmando Itaú aí. Amém? Tá, ainda bem que é drone. Mas vai vir uns drones aí de outro país aí. Faz favor, irmão. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, ter dado Itaúna mais uma oportunidade nessa praça de ouvir a ministração da tua palavra. Possamos, ó Deus querido, estar fazendo, desempenhando aquele papel que o Senhor nos comissionou a pregar o Evangelho a toda criatura. Sabemos que aqui em Itaúna está cheio de criaturas que são aqueles que ainda não converteram, não aceitou a Ti como Salvador. É para isso que o Senhor deixou, pela Tua graça, estendeu a Sua igreja desde Jerusalém até os confins da terra, aqui em Itaúna também, para que nós levemos essa palavra para aqueles que não aceitou a Ti. Porque ela é bem clara quando o apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E a conversão vem por ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor possa levantar pastores, homens e mulheres, rapazes e moças aqui em Itaúna, que tem verdadeiramente a convicção que o Senhor está em nossos corações, que o Senhor desceu no dia de Pentecostes em Atos 2 para morar no coração daquele que se acha aberto, porque o Senhor mesmo diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu e o Pai faremos morada nele, cearemos com ele e ele ceará conosco. Fica na paz do Senhor. Muito obrigado, irmão Solomé. Amém, amém e amém. Glória a Deus.